Fala galera, estamos aqui de novo. Hoje a gente vai fazer uns exercícios, na verdade a gente vai fazer uma revisão geral, tá? Da nossa primeira matéria lá nosso primeiro dia de aula, tá? Para quem não estava lá de repente, ou para quem perdeu essas aulas todas, esse é o momento de tentar botar em dia, tá? Para quem não lembra, meu nome é João Paulo, sou professor de física de vocês. E a gente vai começar a ver aqui rapidinho, fazer um resumo bem rápido do que nós vimos para não perder muito tempo, tá? Então, a gente começou, a nossa primeira matéria foi sobre temperatura. Aí você tem que lembrar, o que é temperatura? Temperatura, ela mede o grau de movimento das moléculas. Todos os corpos são compostos por moléculas e as moléculas estão em movimento. A temperatura, ela mede justamente isso, o quanto que essas moléculas estão em movimento. Então aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho um recipiente e aqui dentro desse recipiente eu tenho um gás. Esse gás é composto por várias moléculas e as moléculas estão em movimento. Se você colocar fogo ali, né, uma chama próxima, as moléculas vão ficar mais agitadas. Isso quer dizer o quê? Que quando você colocou aquela chama ali, as moléculas ganharam energia e ficaram uma maior agitação térmica. Essa agitação térmica é o que determina a temperatura do corpo. Então a temperatura, ela mede o quanto que essas moléculas estão em movimento. Então essa é a definição de temperatura, medir o grau de agitação das moléculas. E o que é o calor? Eu até falei com vocês, a gente usa às vezes de forma errada o termo calor. O calor, ele não mede sensação térmica. Tem gente que fala, hoje está calor. Não. Sensação térmica é quente ou frio. O que é o calor? É uma energia que se transfere de um corpo para o outro, só que essa energia, para se transferir de um corpo para o outro, esses corpos têm que ter temperaturas diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o corpo A e aqui eu tenho o corpo B. Aí ali eu estou dizendo que a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Como o ar tem maior temperatura, então ela começa a ceder calor para o outro corpo. Então, quem tem maior temperatura cede calor para o corpo que tem menor temperatura, sempre nessa ordem. Tá? Então, o calor é uma energia que flui de um corpo para o outro devido às suas diferenças de temperatura. Esse cara que está perdendo calor, ele vai sentir frio. O outro cara que está ganhando calor, ele vai sentir quente. Então, tá vendo? O calor existe tanto quando você sente frio quando você sente quente. Qual é a diferença? Que para você sentir quente, você está ganhando calor. Para você sentir frio, você está perdendo calor. Tá? E esse cara aqui, perdendo calor, é claro, a sua temperatura começa a cair. O outro está ganhando calor, a temperatura começa a aumentar. E eles ficam nessa troca até quando? Até que eles atinjam a mesma temperatura, que é chamada de equilíbrio térmico. Chegou na mesma temperatura, não existe mais calor. Tá? Então, para ter calor, preciso ter diferenças de temperatura. Dois corpos em equilíbrio térmico, com a mesma temperatura, não trocam calor. Tá? Então, para ter calor, tem que ter diferenças de temperatura. Em temperatura, existem três principais escalas termométricas, né? É a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. E como é que a gente faz a conversão de uma escala para outra? A gente usa aquela fórmula ali que já foi apresentada para vocês, tá? C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Quando a gente fala de variação de temperatura, mudança de temperatura, aí a fórmula já fica aquela ali, que é um pouquinho diferente. Tá? E como é que a gente calcula a variação de temperatura? Aí é aquela ΔT é igual a temperatura final menos a temperatura inicial, sempre nessa ordem. Tá? Então, sem perder muito tempo, vou fazer umas questõezinhas aqui. A primeira questão. Nas lâmpadas de filamento de tungstênio, a temperatura desse filamento atinge o valor de 2.500 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, basicamente, ele quer converter de Celsius para Fahrenheit. Me deu a temperatura em Celsius, em Fahrenheit é o que a gente está querendo descobrir. Qual é a fórmula de conversão entre os dois aqui? Está ali, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. No lugar do C, eu vou colocar o 2.500, fica assim.
Aí para resolver isso aqui agora, ó, eu vou dividir primeiro 2.500 por 5, que vai dar 500. Agora, aquele 9 que está aqui, ó, está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 9 vezes 500 dá 4.500. Para finalizar, o 32 está aqui negativo, passa para o outro lado, positivo. Aí é só somar. 4.500 mais 32, 4.532 graus Fahrenheit. Então, isso aqui em Fahrenheit equivale a isso aqui em Celsius. Uma outra questãozinha sem perder muito tempo, galera. O médico americano informa a um paciente que sua temperatura axilar, né, da axila dele, vale 95 graus Fahrenheit. Pode-se afirmar que a temperatura axilar do paciente vale em graus Celsius, agora ele quer o contrário, né? Ele está querendo transformar de Fahrenheit para Celsius. Bom, aí como é que a gente vai fazer isso? Ele me deu a temperatura em Fahrenheit, quer calcular a de Celsius. Qual é a fórmula entre eles? Essa mesma fórmula que a gente usou aqui, ó. O que muda é que agora no lugar do F a gente vai colocar o 95. Então fica assim, ó. Tá vendo? No lugar do F, coloquei o 95. Vamos diminuir primeiro aqui, ó. 95 menos 32 vai dar 63. Agora aqui dá para dividir, ó, 63 por 9 vai dar 7. Aquele 5 está ali dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Aí o resultado vai dar 35 graus Celsius. Então, ó, a temperatura dele de 95 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 35 graus Celsius. Ele não estaria com febre, por exemplo. Uma outra questãozinha, ó. Em um dia de inverno, a temperatura baixou de 9 graus Fahrenheit. Repare que aqui ele está dizendo que a temperatura não era 9 graus Fahrenheit, foi o quanto que ela diminuiu. Determine essa variação na escala Fahrenheit. Então, ó, a gente está falando agora de variação. Esse 9 aqui não é uma temperatura, é uma variação de temperatura. Está aqui, na escala Fahrenheit. A gente quer descobrir essa variação na escala Celsius. Qual é a fórmula de variação entre Celsius e Fahrenheit? Está ali, ó. No lugar do ΔF, a gente vai colocar o 9. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? No lugar do ΔF, coloquei 9. Agora é só fazer. 9 por 9 vai dar 1, tá aqui. O 5 tá aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 5 vezes 1 vai dar 5 graus Celsius. Então, se na escala Fahrenheit aumenta 9 graus Fahrenheit, na escala Celsius vai aumentar 5 graus. Uma última questãozinha. Nos desertos, entre os dias e as noites, a amplitude térmica oscila de 40 graus Celsius. Na escala Kelvin, esta oscilação corresponde a... Então, ó, ele está dizendo amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima. Não é uma temperatura, é uma variação de temperatura. Então, se é a variação de temperatura, eu quero converter 40 graus Celsius em variação em Kelvin. Tá? Aqui saiu um Fzinho, mas é Kelvin. Bom, qual a relação que tem entre ΔC e ΔK? É aquela equaçãozinha ali, ó. No lugar do ΔC, eu vou colocar 40. Só que antes disso, a gente pode fazer o seguinte, ó. Tá vendo que tem 5 ali, ó, como denominador, nos dois lados? A gente pode simplificar. Pronto, cortei aquele 5, ficou assim, ó, que ΔC é igual a ΔK. Então, a variação na escala Celsius é a mesma variação na escala Kelvin. Logo, a variação na escala Kelvin também vai ser 40, porque na Celsius também foi 40. Então, já fica um atalho aí pra gente. O quanto que a temperatura muda na escala Celsius é o mesmo que ela vai mudar também na escala Kelvin, tá? Celsius e Kelvin mudam de forma igual. Bom, agora rapidinho sobre dilatação, tá? Pra gente não perder muito tempo também. Nós vimos que quando o corpo muda de temperatura, ele sofre aumento quando o corpo aumenta de temperatura, ele aumenta de tamanho. Diminui de temperatura, diminui de tamanho. Qualquer corpo isso acontece, tá? Só que a dilatação num sólido pode ocorrer de 3 maneiras, tá? Linear é quando tem aumento de uma dimensão, ele aumenta só no seu comprimento, tá? Então tá aqui, ó. Eu tinha um corpo que tinha um comprimento inicial, aqui é um L0, tá? E eu aumentei a temperatura dele, ele passou a ter um comprimento final.
A dilatação que ele sofreu é esse pedacinho aqui, ó. E como é que a gente calcularia essa dilatação aqui, esse aumento? Bastaria você pegar o comprimento final e diminuir com o comprimento inicial, né? Se aqui era 10 centímetros, ele passou a ter 12 centímetros. Ele aumentou quanto, então? 2 centímetros, que é só diminuir. Mas aí a maioria das questões a gente vai usar nesse formato aqui, tá? ΔL, que é o mesmo daqui. Você vai ter que pegar o comprimento inicial, multiplicar por uma constante, que nesse caso aqui é chamado de coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Por que tem isso aqui? Porque cada material sofre um tipo de dilatação diferente. Ferro e madeira. Se você esquentar os dois, fornecendo a mesma quantidade de calor para os dois vão aumentar de tamanho igual? Não. Quem vai se dilatar mais? O ferro. Os metais se dilatam mais do que as outras substâncias. Por quê? Por conta do quê? Por conta dessa letrinha aqui, que é chamada de coeficiente de dilatação linear. Tá? Então, cada substância tem um valor de alfa diferente. Então, resumindo a história, a dilatação de um corpo depende de 3 coisas. Depende do seu comprimento inicial, depende do que ele é feito, né, que é o coeficiente de dilatação linear, e depende de quanto que a temperatura vai mudar. Então, dilatação linear, o corpo aumenta numa linha, numa dimensão, por isso que é chamado de linear. A dilatação superficial ocorre aumento de 2 dimensões. Imagina o seguinte, você tem aqui o quadro, por exemplo. Quais são as dimensões do quadro? Ele tem um comprimento e uma largura, tem uma área, uma superfície. Se eu aumento a temperatura dele, ele vai passar a ter uma outra área maior, porque ele vai aumentar tanto no seu comprimento quanto na sua largura. São 2 dimensões. Como é que a gente calcularia isso? O quanto que a área aumentou? É só pegar a área final, que é o que ele passou a ter, e diminuir com a área inicial. Aí você vai ter a dilatação superficial dele. Aí é claro que, semelhante ao que a gente tinha aqui, vamos ter ali também, tá? Dilatação da área é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, porque a dilatação é superficial, vezes a variação de temperatura. Esse coeficiente aqui de dilatação superficial, ele é 2 vezes o linear. Por que é 2 vezes? Porque tem um aumento de 2 dimensões, tá? Então, ó, aqui é o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Ali nós temos o beta, essa letrinha desse jeito aqui, tá? E a última dilatação é a volumétrica. Na dilatação volumétrica ocorre aumento das 3 dimensões do corpo. Então, por exemplo, aquele dado ali, ele tem, ó, uma largura, aqui ele tem, ó, largura, comprimento e altura. Se a gente aumentar a temperatura dele, ele vai aumentar nas 3 dimensões e vai ter um novo volume. Tá? Então, e como é que a gente calcula essa dilatação? Da mesma forma que foi feito nas outras, tá vendo? O que mudou foi só umas letrinhas. A variação de volume basta pegar o volume final, que é o quanto que ele passou a ter, e diminuir com o volume inicial. Ou dilatação do volume vai ser o volume inicial vezes uma outra letra que lá no alfabeto grego ela é chamada de gama, só que ali a gente vai chamar de coeficiente de dilatação volumétrico, porque a dilatação é volumétrica, vezes a variação de temperatura. Qual a relação que tem desse cara aqui com esse primeiro daqui? Como é o aumento de 3 dimensões, o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Bom, aí aqui eu coloquei umas questãozinhas pra gente, tá? Um fio de cobre tem comprimento inicial de 2 metros, isso a 30 graus Celsius. Se a gente mudar a temperatura, ele vai mudar de tamanho. Calcule o comprimento final desse fio, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do cobre é aquele alfa, é isso aqui, ó. Aí ele deu 14 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco, e a temperatura final do fio é 50 graus Celsius. Então vamos devagar, ó. Ele diz sobre comprimento, então a dilatação é linear, tá? Ele forneceu pra gente o comprimento inicial, ele forneceu pra gente também a temperatura inicial, que é 30, a temperatura final, que é 50.
Então a gente consegue calcular a variação, né, que é só diminuir a final menos a inicial, vai dar 20. Deu pra gente o coeficiente de dilatação linear, beleza. E quer calcular qual é o comprimento final. Para isso, vamos primeiro calcular qual foi a dilatação. Eu preciso ter a dilatação que ele sofreu. Então é só você pegar, ó, o comprimento inicial, multiplicar pelo coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Tá ali, ó. Como é que se resolve isso agora, galera? Esquece esse 10 a menos 6. Você vai multiplicar 2 vezes 14 vezes 20. Vai dar isso aqui, ó. E repetir o 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 significa que esse 560, a vírgula dele vai andar. Quantas vezes? 6 vezes. E o menos quer dizer que é para a esquerda. Então andando a vírgula tá aqui, ó. Andando 6 vezes, falei aqui devagarinho com vocês, ó. Olha aqui. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesses gominhos ali a gente acrescenta 0. Aí o número vai ficar assim, ó. 0,00056 metros. Então essa foi a dilatação de tamanho que ele sofreu. Só que a gente está querendo descobrir qual é o comprimento final, né? Se ele tinha 2 metros e aumentou isso, como é que a gente vai calcular o comprimento final? É só somar o que ele tinha com o que ele aumentou. Então vai ficar 2 mais 0,00056. Somando, vai dar aquilo ali. Outra questão, galera, ó. Na temperatura de 15 graus Celsius, encontramos uma chapa de cobre com superfície de área de 100 centímetros quadrados. Que área terá essa superfície se a chapa for aquecida até 515 graus Celsius? Tá vendo que agora ele está falando de superfície, área? Então isso quer dizer que agora a dilatação é superficial. Vamos anotar ali as informações, ó. A área inicial ele deu, que é 100 centímetros quadrados, é o que ele tinha inicialmente, a essa temperatura de 15 graus Celsius. Se a temperatura aumentar para 515, ele não vai mais ter essa área dali, ó. Ele vai ter aumentado a área dele, e é isso que a gente quer descobrir. Então, ó, vamos primeiro calcular a variação de temperatura, que é só pegar a temperatura final, diminuir com a inicial, vai dar 500. Ele deu pra gente o coeficiente de dilatação linear, que é aquele alfa. Só que a dilatação é superficial, a gente precisa do beta. O beta, né, que é o coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes o linear. Então é só você fazer o seguinte, ó. Pega esse 3,2 aqui e multiplica por 2. Vai dar 6,4 e repete o 10 a menos 5, assim. Pô, aí agora dá pra gente calcular a dilatação que ele sofreu. O A0, que é a área inicial, a gente tem. O coeficiente de dilatação superficial também e o ΔT também. Então vamos colocar aquelas informações ali. Como é que você multiplica de novo? Você vai pegar o 100, multiplicar pelo 6,4 e multiplicar pelo 500. Vai dar aquilo ali, ó, 320 mil. E repetir o 10 a menos 5. Ó. Agora é fazer igual nós fizemos aqui. Vou andar com a vírgula 5 vezes para a esquerda. Tá ali, ó. A vírgula estava aqui, ó, no último zero. Então foi 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Que número é esse? 3,2 centímetros quadrados. Como a gente quer descobrir a área final, ele tinha 100 centímetros quadrados. Aumentou isso, foi para quanto? É só você somar, né? Vai ficar 100 que ele tinha, mais o 3,2 que ele aumentou. Então vai ficar 103,2 centímetros quadrados. Uma outra questãozinha, acho que aqui foi, né, galera? Tudo tranquilo. Questão número 3. Um cubo tem volume de 1 metro cúbico a 10 graus Celsius. Calcule o seu volume a 60 graus Celsius, sabendo que o seu coeficiente de dilatação volumétrica vale... Então aqui agora ele já está dando o coeficiente de dilatação volumétrica, já está dando aquele ali, ó. Esse gama, tá? Então vamos lá. Ele falou o seguinte, o volume de 1 metro cúbico é a essa temperatura aqui. Se a temperatura aumentar para 60, ele vai continuar tendo o mesmo volume que antes? Não, vai ter aumentado um pouquinho, né? Então vamos primeiro, ó, calcular que é a variação de temperatura. Sempre temperatura final menos inicial, ó, 60 menos 10 vai dar 50.
O coeficiente de dilatação volumétrico, que é essa letra aqui, ó, ele deu. Então vamos calcular a dilatação volumétrica, que é o ΔV. No lugar do V0 vai colocar 1, no lugar do coeficiente de dilatação volumétrica, esse trambolho aqui, e no lugar do ΔT, 50, vai ficar assim. Aí multiplica, ó. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 50 vai dar 300. Aí tá vendo? Repetiu 10 a menos 6. Aí aquele lance de novo, tem que andar com a vírgula agora 6 vezes. Então tava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca a vírgula e acrescenta os zeros. O número ficou assim, ó. 0,0003 metros cúbicos. Então tá vendo? A dilatação foi mínima. Você nem iria conseguir observar o quanto que ele aumentou de tamanho. E agora dá pra gente responder. Qual vai ser o volume que ele vai ter? Ele tinha 1 metro cúbico e aumentou isso. O seu volume final é só pegar o que ele tinha e somar com o que ele aumentou. Essa soma vai dar 1,0003 metros cúbicos. Matamos a questão também. Tá vendo? Fizemos uma de linear, uma superficial, uma volumétrica. É basicamente a mesma coisa, né? Não muda muito uma questão para outra. E essa número 4 é uma questão só teórica, tá? Só de múltipla escolha. O vidro de pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? Porque quando você na sua casa, lá sua mãe vai fazer uma lasanha, ela não usa aquela travessa de vidro, aquele vidro não é um vidro comum, é um vidro que o pessoal chama de temperado, é um vidro de pirex. Por quê? Porque ele é mais resistente. Por que ele é mais resistente? Porque o vidro comum, ele sofre muita dilatação, muito aumento de tamanho, por conta do coeficiente de dilatação dele. Já o vidro de pirex, ele tem um coeficiente de dilatação muito pequeno. Isso quer dizer que ele vai se dilatar muito pouco. Então a chance dele estourar lá no forno vai ser menor. Então a resposta correta aí, ó, daquelas opções seria a letra B. É utilizado o vidro de pirex porque ele tem baixo coeficiente de dilatação térmica. Tem baixo isso aqui, ó. Significa que ele vai se dilatar pouco e a chance de estourar vai ser menor. Tranquilo? Bom, depois que isso aqui já foi a nossa última aula, nós partimos para calorimetria, né? O que se estuda na calorimetria? Se estuda o calor, tá? Basicamente o calor. E quando um corpo recebe ou perde calor, podem acontecer duas coisas com ele, tá? Ou ele muda de temperatura, ou ele muda de estado físico. Se ele muda de temperatura, não pode mudar de estado físico. Se ele muda de estado físico, não pode mudar de temperatura. Então, por exemplo, assim, ó, você pega um pedaço, uma pedra de gelo a menos 10 graus Celsius. Se você colocar ela próximo de uma fogueira, o que vai acontecer com essa pedra de gelo? Aí muitos de vocês devem estar pensando, ela vai derreter. Não, de cara não. Como ela está menos 10 graus Celsius, você tem que lembrar, o gelo só derrete a 0 graus Celsius. Então, como ela está menos 10, primeiro ela vai subir até 0. E enquanto ela estava subindo de temperatura, ela não derreteu nada. Depois que ela chega a 0, aí que ela começa a derreter. Enquanto ela estiver derretendo, a temperatura permanece 0. Só depois que ela derrete por completo, que aí a temperatura volta a mudar. Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Que quando um corpo muda de temperatura, ele não pode mudar de estado físico. E quando ele muda de estado físico, ele não pode mudar de temperatura, tá? A primeira situação, que é quando tem mudança de temperatura, a gente já começou a estudar na aula passada, que é o chamado de calor sensível. A mudança de estado físico vai ser a nossa próxima matéria, que vai ficar para a semana que vem. Então, quando que ocorre o calor sensível, galera? Quando tem mudança de temperatura. Mudou de temperatura, é calor sensível. Como é que se calcula o calor sensível? É através da fórmula do Q-macete, lembra? Q-macete. O que é cada letra? Ó, o Q representa a quantidade de calor, é medida ou em calorias ou joule, a gente vai usar mais calorias. O M é a massa. O C é chamado de calor específico, como o próprio nome diz, é específico de cada substância. O ferro tem um valor de calor específico. A madeira tem outro valor de calor específico. O ΔT é a variação de temperatura, tá?
Então, para calcular a quantidade de calor sensível, que é quando ocorre mudança de temperatura, é só lembrar do que macete. E dentro do calor sensível, a gente falou também sobre a capacidade térmica. A capacidade térmica é uma resistência que todo o corpo oferece à mudança de temperatura. Se você for esquentar um pedaço de ferro e um pedaço de madeira, os dois vão esquentar da mesma forma? Não, a madeira vai demorar mais para esquentar. Por quê? Porque ela tem mais capacidade térmica. Quanto maior a capacidade térmica do corpo, mais lentamente ele muda de temperatura, mais ele resiste à mudança de temperatura. E como é que a gente calcula a capacidade térmica? Assim, ó. Capacidade térmica é esse C cortado, basta pegar a massa e multiplicar pelo calor específico. Ou ainda, se preferir, tem aquela outra fórmula ali, ó, que também dá no mesmo. Capacidade térmica, que é o C cortado, é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Dependendo da questão, você pode usar uma fórmula ou a outra, vai depender dos dados que você vai ter na questão. E aqui uns exercícios também, bem rapidinho para a gente poder ver. A primeira questão. Determine a quantidade de calor recebida por 40 gramas de prata para que sua temperatura passe de 10 graus Celsius para 30 graus Celsius. Então, vamos lá. O que a questão forneceu para a gente? Ó, a massa da prata é de 40 gramas, a temperatura inicial e a temperatura final, então dá para a gente calcular a variação, que é só diminuir, né? Ó, a final menos a inicial, vai dar 20. Deu para a gente também um calor específico da prata, que é 0,056 cal por grama grau Celsius. O que significa isso, galera? Cada 1 grama de prata, para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, tem que receber essa quantidade aqui de calor. Esse é o significado do calor específico. Bom, e como é que a gente vai calcular essa quantidade de calor? Aí é dado pela fórmula do Quimacete, lembra? No lugar do M vai colocar 40, no lugar do C 0,056, no lugar do ΔT o 20, vai ficar assim. E agora? É só multiplicar. 40 vezes isso vezes 20. Vai dar 44,8 calorias. Então essa é a quantidade de calor que você tem que fornecer. Bem tranquilo, né? A outra questão, ó. Determine a quantidade de calor liberada por 50 gramas de ferro para que sua temperatura passe de 60 graus Celsius, de 60 para 10 graus Celsius. Aí ele deu o calor específico do ferro, olha só. 0,11 cal por grama grau Celsius. Compara esse com esse daqui. Tá vendo que esse aqui é bem menor? Já que ele tem menor calor específico, quer dizer que ele esquenta mais rápido. Por quê? Porque ele precisa de uma menor quantidade de calor para que a sua temperatura varie. Tá vendo? Ele precisa só de 0,056. Já o ferro não, 0,11. Ali é mais, ó, ele precisa de mais calor para poder esquentar. Então esse cara aqui, ó, que é a prata, né? É a prata, ela esquenta mais rápido do que o ferro. Isso é claro, a mesma quantidade, né? 1 kg de prata, 1 kg de ferro. Quem vai esquentar mais rápido? A prata, porque ela tem um menor calor específico. Ela precisa de menor quantidade de calor. Vamos voltar para aquela questão ali, ó. Ele forneceu para a gente a massa, que é 50, temperatura inicial, tá vendo, ó, que era 60, e ele passa para 10 graus Celsius. Ele diminuiu de temperatura. Vamos calcular a variação de temperatura, ó, que é só pegar a temperatura final, que é 10, ó, diminuir com a inicial, que é 60. Vai dar menos 50, tá? Tem que tomar muito cuidado com aquele sinalzinho de menos ali. E deu pra gente o calor específico, que é o C. Vamos calcular o Q, que é a quantidade de calor, só jogar de novo no Quimacete. Então substituir, ó, no lugar do M é 50, que é a massa, o C 0,11, variação de temperatura menos 50. Aí é só multiplicar. Multiplicando aquilo ali, ó, 50 vezes 0,11 vezes menos 50, vai dar menos 275 calorias. Ali deu negativo, tá vendo? E aqui deu positivo. Por quê? Porque aqui quando o Q dá negativo é porque ele perdeu o calor. Para diminuir de temperatura ele tem que perder calor. Aqui deu positivo porque ele ganhou calor, porque a temperatura dele aumentou, tá? Então quando a temperatura aumenta é porque você ganhou calor.
Quando a temperatura diminui é porque você perde calor. Então por isso que ele fica negativo. Uma terceira questão. Um gráfico abaixo representa a temperatura de 100 gramas de uma substância e inicialmente é 10 graus Celsius, em função da quantidade de calor Q absorvida. Determine o calor específico dessa substância. Então, galera, pelo gráfico eu tenho temperatura na vertical e aqui eu tenho a quantidade de calor na horizontal. Ele saiu a temperatura de 10 para 30 e recebeu 200 calorias. Tá vendo que é o valor do Q? Ele quer descobrir qual é o valor do seu calor específico, que é o Czinho. Então vamos lá, ó. A massa foi dada na questão, temperatura inicial é 10, temperatura final, ó, é 30. Vamos calcular a variação, que é só diminuir, né? A final menos a inicial, vai dar 20. Ele deu pra gente a quantidade de calor, né? Que tá aqui, ó, 200 calorias. E para descobrir o valor do C, vamos jogar na fórmula do Q macete. No lugar do Q, vai colocar 200, no lugar da massa 100, no lugar do ΔT 20 e vai ficar faltando o Czinho ali, ó. Aqui é só multiplicar, 100 vezes 20 vai dar 2.000. O 2.000 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Fazendo essa divisão aí, 200 por 2.000 vai dar 0,1 cal por grau Celsius. Matamos a questão. Descobrimos o calor específico. Estou indo um pouquinho rápido, galera, porque essa matéria nós já vimos, é só para relembrar. E como está gravado, você vai vendo devagarinho. Eu não entendi o que ele falou. Volta o vídeo rapidinho para você tentar acompanhar, tá? Então hoje eu estou falando um pouquinho mais rápido, justamente porque a gente só está relembrando. E a última questão que eu vou fazer com vocês, tá ali, ó. Sobre o conceito de calor, pode-se afirmar que se trata de uma... Então, com que a gente sabe sobre calor? Letra A. É a medida da temperatura de um sistema? O calor mede a temperatura? Não, né? Lembra que a temperatura é o grau de movimento das moléculas? Então não tem nada a ver. Letra B. É uma forma de energia em trânsito? O que ele quer dizer aqui isso? É uma energia que transita entre coisas, entre corpos, por exemplo? Sim. Lembra que calor é uma energia que flui de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre os corpos. Só tem calor enquanto as temperaturas forem diferentes. E como é que o calor flui? Sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, a alternativa correta é a letra B. Deixei aqui, galera, agora 6 questões para vocês. Uma coisinha, um pouquinho de cada coisa que a gente acabou de ver, tá? As duas primeiras são sobre temperatura, tá? A primeira é só para converter de Fahrenheit para Celsius, você vai ler ali com calma depois. O arquivo vai estar em PDF para vocês também. A número 2, aqui a gente já fala sobre, ó, a temperatura variou, então é variação de temperatura, tá? Não é temperatura, vai ter que usar aquele ΔC, ΔF. A número 3 é sobre dilatação, e como aqui está falando de comprimento, é dilatação linear, tá? Você vai marcar uma das opções, vai fazer a conta e vai marcar uma das opções. A número 4 também é sobre dilatação, só que é de múltipla escolha, tá? É só marcar uma das opções mesmo. Aqui tem que fazer cálculo na 3, para poder descobrir. Na 4 não tem cálculo nenhum, que a própria questão você vê que não tem cálculo nenhum, é só marcar uma das opções. E tem aqui as duas últimas questões, tá? Que são sobre calor sensível. Vai usar aqui macete ali. Então, galera, façam essas questões. O ideal é que assim que você terminar de ver o vídeo, já faz logo, entendeu? Como se fosse a nossa aula. Esse vídeo aí deve estar durando em torno de, acho que uns 30 minutos, de repente, no máximo. Então, 30 minutos, assistir o vídeo, faz as questões, mais 20 minutos você consegue fazer as questões e fica livre, entendeu? Já manda de uma vez. Tem gente que não está fazendo as atividades. Quando as aulas voltarem, você vai ter uma certa dificuldade, porque você vai deixar acumular muita coisa e depois vai ter pouco tempo para fazer, entendeu? Então o ideal é você já estar fazendo aos pouquinhos, porque quem já está adiantado, depois não vai precisar voltar nisso tudo. Quem está perdendo aí e não está fazendo, vai ter que voltar e fazer as atividades. Então, galera, qualquer dúvida,
posta lá na plataforma, tá? Vou estar disponível para vocês. Se não for durante o nosso horário, não consegui ver durante o nosso horário de aula, pode ser a qualquer hora que eu respondo, valeu? Atividades atrasadas. Quem não fez nenhuma atividade, pode enviar que eu aceito as atividades atrasadas. Tranquilo, galera? Um abraço, tá? E ficamos até a próxima aula. Valeu!